Bem, o convite honroso que me fez pela minha querida amiga Nádia do Couto Vale foi que nós falássemos alguma coisa sobre medicina, alguma coisa sobre a saúde, alguma coisa sobre a inter-relação medicina e espiritismo, que para mim é uma coisa só, não é? Enquanto eu estou cuidando do corpo físico, eu tenho colegas ao meu lado cuidando do corpo espiritual dos meus pacientes, não tenho dúvida. Então eu vou abranger para apresentar algumas imagens que possam ilustrar essas convicções que me levaram ao que eu acredito, repito, de forma hoje inabalável. Eu só vou aumentar o conhecimento que eu tenho. Tudo que acontece no universo ou nos universos baseia-se numa coisa chamada energia. Tudo é energia, a vida é energia. O nosso corpo físico é energia. O que existe nas estrelas, em qualquer centímetro quadrado de espaço do universo, tem alguma forma de energia. Esteja ela no plano físico, esteja ela nos planos espirituais, nos universos paralelos, mas tudo é energia. Muitas dessas energias a nossa ciência não alcançou. E é muito fácil a gente entender isso. O que eles nos dizem, humildemente, é que, olha, nós só conhecemos o que acontece em 4% do universo. Em 96% do universo nós não sabemos o que acontece. Agora, uma coisa nós também afirmamos, embora ainda não consigamos provar, cientistas falando, não é possível a existência de vida somente no planeta Terra. Não é possível nessa imensidão não existir outras formas de vida. E esses cientistas que se dedicam a vida inteira à busca dessas novas formas de vida, não estão procurando homenzinhos azuis de olhos arregalados, nem criaturas gigantescas de coloração verde ou amarela. Não é isso que eles estão procurando. Eles estão procurando pontos no universo onde existam consumo de energia. Tudo é energia. E chegam já à divisão das civilizações planetárias de acordo com a capacidade energética que eles conseguem dominar. E chamam classificações do tipo 1, ou civilizações planetárias do tipo 1, aquelas que conseguem aproveitar toda a energia existente em um planeta. No nosso caso, a energia dos vulcões, dos ventos, das marés, dos terremotos, dos tremores de terra, da pouca energia do Sol que chega até nós. Eles sabem aproveitar tudo isso em benefício dessa civilização, que eles classificam como classe 1. O que seriam as classificações planetárias do tipo 2? Aquelas que conseguem aproveitar toda a energia da sua estrela mais próxima, no nosso caso o Sol. O que seria uma civilização planetária do tipo 3? Aquela que consegue aproveitar toda a energia de todas as estrelas de uma galáxia. Ou seja, no nosso caso a Via Láctea, bilhões de estrelas com toda a sua potencialidade energética, da transformação do hidrogênio em hélio. Uma civilização saberia como aproveitar, mas chegam ainda ao extremo de acreditar na existência de civilizações do tipo 4, que saberiam aproveitar toda uma energia que nós desconhecemos o que seja, mas sabemos que ela existe, chamada energia escura, que permeia todo o universo. Nós, como terrestres, não atingimos ainda o estágio de civilização do tipo 1. Estamos no 0. E curiosamente, eles se perguntam, se existem outras civilizações muito mais avançadas do que nós, por que o silêncio do universo? Por que elas não entram em contato conosco? Vejam a explicação que eles dão entre si. Muito simples. Essas civilizações ultra evoluídas em relação à terrestre nos olham como formigas. Algum de nós que passasse rente a um formigueiro perderia o seu tempo em tentar conversar com alguma formiga? É isso que os cientistas acham em relação a essas civilizações ultra evoluídas em relação a nós. Nós sabemos que isso não é verdade. Essas civilizações muito evoluídas estão aguardando que nós também atinjamos algum grau de evolução para que possam então entrar em contato conosco.
Porque se eles não se aproximassem de nós, o que nós gostaríamos que eles nos ensinassem? Quais são as armas bélicas que vocês possuem? Como é que vocês conseguem dominar os outros povos? Vocês são capazes de dominar outros planetas? Como é que eles vão se aproximar de nós? Então há necessidade que nós consigamos galgar planos evolutivos maiores, mais altos, para que tenhamos o merecimento de receber esses contatos. E quem é que trará esse desenvolvimento à humanidade? Nenhum de nós. A evolução da humanidade será trazida pelos mensageiros de Jesus, o nosso Cristo planetário. Nós não estamos abandonados, o nosso planeta não está aleatoriamente girando em torno de um sol. A nossa civilização, a nossa humanidade encarnada e desencarnada tem um patrocinador, tem um comandante, tem um protetor chamado Jesus. Os espíritos evoluídos, por ele preparados, trarão as reformas políticas que nós precisamos, as respostas sociais que nós precisamos, as evoluções científicas que nós precisamos, as evoluções artísticas que nós precisamos. Mas para isso nós precisamos criar o ambiente para que eles possam aqui chegar. Isso depende de nós, isso depende de nós. Então as informações são precisas, nós somos um planeta de provas e expiações, estamos em vias de galgar mais um degrau e nos transformarmos em um planeta de regeneração. O que é um planeta de regeneração? Uma estalagem, aonde nós, após uma caminhada exaustiva de uma viagem, ali pernoitamos, ali nos alojamos, descansamos para dar prosseguimento à nossa viagem. Essa energia está em tudo, inclusive em nós. E quando eu perguntei ao Rocha Lima, por que o peixe eu posso comer antes de entrar numa reunião de materialização? Primeiro, a carne do peixe é riquíssima em compostos fosforados. E os espíritos de luz, principalmente médicos, quando se materializam, eles vêm emitindo luminescências próprias. E essas luminescências parece também que têm compostos fosforados. De alguma forma, a ingestão do peixe com fósforo serve para a luminescência, a bioluminescência dessas entidades no nosso plano físico. E os peixes teriam um perispírito coletivo. E quando você removesse uma unidade desse perispírito coletivo em conjunto, é claro que tem algum sofrimento, mas muito menor do que o boi, do que o porco, do que a ave quando é abatida. Me deram uma informação científica. O Sheldrake fez uma determinada experiência que eu achei muito curiosa. Experiência com cães. Ele acha, e eu acredito que ele esteja certo, que esses campos morfogenéticos que ele defende a sua existência, eles têm uma amplitude, um alcance de quilômetros. E a experiência que ele fez foi com cães. Quando o dono do cão, que estava no trabalho, encerra o seu trabalho e começa a se preparar para voltar para a sua residência, inexplicavelmente alguns cães ficavam atentos na janela, olhando pela vidraça, na esperança da chegada do seu dono. Mas como seria possível eles captarem isso se os donos estavam a quilômetros de distância? Então ele defende a possibilidade desses campos morfogenéticos ou perispirituais serem interligados entre todos os seres. E conforme nós tenhamos relações de sensibilidade com outros seres, esses campos se tornam cada vez mais poderosos, mais potentes, como por exemplo pelo amor. Os nossos amigos do plano espiritual dizem que há duas formas de você se aproximar de alguém. Uma é pelo amor, outra é pelo ódio. E aí explicaria, por exemplo, a existência de gêmeos siameses. Como é que eles nos dão a explicação científica, os espíritos, da existência dos gêmeos siameses? Tremendos inimigos, não conseguiram se conciliar através de encarnações sucessivas. Olha, não tem jeito, vamos deixar os dois nascerem grudados um no outro. Se fizer mal a um outro, ele sentirá em si próprio. Essa é a explicação dos espíritos em relação à existência de gêmeos siameses. Há pouco tempo, nasceu uma criança lá no Ceará, sem braços e sem pernas. As redes sociais pipocaram de mensagens. Não existe Deus. Onde é que está Deus que deixa que isso aconteça? Muito bem. O que nós acreditamos? Nós, por isso estamos aqui hoje. E se esse espírito, em vidas passadas, tiver preenchido a sua roupa de bombas, explodido um avião, levando consigo centenas de pessoas que nem conheciam que ele existia?
Qual será a sua moldagem perispiritual numa encarnação futura? Algumas obras científicas, espiritualistas, respeitáveis, confiáveis, nos dizem que determinadas deformações perispirituais, de acordo com o que fizemos de errado, são tão profundas que esses espíritos não conseguem reencarnar num corpo igual ao nosso. Então terão que reencarnar em planetas que, em relação à Terra, estão na Idade da Pedra. Reencarnarão como trogloditas. Aí o perispírito deles consegue se encaixar e começarão toda a lição novamente dentro da evolução pelos seres pré-humanos, até atingir o estágio que nós estamos e com os estágios inimagináveis à nossa compreensão do homem e da mulher do porvir. E aí vem a pergunta fatal. Se a ciência... Quem que pergunta? A ciência. Se existe um planejamento inteligente para a vida, por que adoecemos? Cadê Deus? Está dormindo? Está descansando? Está distraído? Nenhuma corrente pode dar resposta a essa pergunta fora da lei das reencarnações. Eu não vou perder tempo, porque todos nós sabemos disso. Tudo que acontece de errado conosco, fomos nós que plantamos. Não tem saída, não é? Deus está nos dando um corpo perfeito, um traje luxuoso, com dote de uma visão, um tato, da audição, do paladar, do olfato. Então quer dizer, se você tem um filho que você veste com todo carinho, com todo luxo, com todo conforto, e ele espontaneamente se lança num lamaçal, o pai é culpado? Ou é o filho que espontaneamente se lançou naquele lamaçal, se sujou, contraiu uma doença e com todos os sofrimentos inerentes a todas essas doenças que nós conhecemos? Aí é que está a resposta para o sofrimento que toda a humanidade passa. Muito bem, eu procuro colocar isso no livro A Face Oculta da Medicina. Aqui é a energia que é utilizada na desmaterialização de um médio de efeito físico. Aqui eles utilizaram nesse cálculo uma unidade chamada REMS, que é utilizada para a proteção dos profissionais de radiologia, por exemplo, técnicos em radiologia. Muito bem, um técnico em radiologia, se receber 600 REMS por ano, morre. Se ele receber 600 REMS por ano, morre. Na materialização de um espírito, que acontece em segundos, a energia atinge 6 milhões de REMS. 6 milhões de REMS. E os espíritos se transmutam em um em outro em segundos. Como é que eles conseguem controlar tanta energia? Aí está o espírito que se materializou nessa reunião, um carrasco da Idade Média. Se as pessoas são sérias, pessoas que você conhece, alguns parentes seus, 10 ou 12, sobem uma montanha e se embrenham numa floresta, se trancam num santuário especialmente construído para esses fenômenos, para essas reuniões. O santuário é vistoriado, a cabine mediúnica é vistoriada, o médium é vistoriado, todo mundo se conhece, não tem nenhum ganho material. Se eu quiser me fantasiar de alguma coisa, eu não vou me esconder no meio de uma floresta, eu vou para um bloco de carnaval. De onde então surgiu esse pesado vestuário com todos os requintes da Idade Média? Eu botei uma tarja preta aqui, porque quando esse espírito, nós vimos a fotografia, o Dr. Luiz da Rocha Lima nos alertou: cuidado, os olhos dele estão arregalados, de terror. E o Rocha Lima nos alertou: cuidado que, até pelo olhar, eles podem nos prejudicar. Até pelo olhar, eles podem nos prejudicar. Muito bem, então aqui esse tecido, se nós olharmos de perto, vocês verão então detalhes que lembram tecidos escoceses com aqueles quadriculados, com um cadastro aqui. A impressão que nós temos é que essa entidade materializada está com as suas mãos amarradas por trás, como uma forma de imobilizá-lo, porque ele não queria ser fotografado. Claro, eles se consideram donos do nosso planeta. Se eles forem revelados e todas essas revelações cientificamente acontecerem, nós podemos nos defender melhor contra tudo aquilo que nós ainda não acreditamos, porque a ciência não nos provou que é verdade. Prestem bem atenção no que será dito e depois no que será mostrado. Quando essa entidade foi materializada, Frei Luiz nos disse o seguinte: desde que esse irmão desencarnou,
ele não consegue remover a sua roupa de carrasco, porque ela está soldada no seu perispírito. Então ele não podia nem reencarnar. Se isso é um carrasco da Idade Média, ele está padecendo assim há séculos. Prestem bem atenção no que será mostrado. Perceberam a importância do que acontece no lar de Frei Luís? Perceberam a importância que é a existência de casas sérias iguais a essa? Perceberam a importância de nós estarmos aqui? Será que esses indivíduos, se soubessem o que nós sabemos, eles fariam o que estão fazendo? Mais cedo ou mais tarde, essas verdades permearão os países islâmicos. O que acontecerá com esses pioneiros que levarão essas verdades a esses países? Aonde a mulher é considerada um ser inferior, elas não podem sequer mostrar alguma parte do seu corpo que não seja os olhos, elas não podem estudar. O que aconteceria, por exemplo, com uma Madre Teresa de Calcutá se nascesse num desses antros islâmicos? O que aconteceria com Teresinha de Jesus, com Joana de Ângeles? O que aconteceria com a doutora Marie Curie, descobridora das radiações ionizantes que nós utilizamos para tratamento de cancerosos? Quantas inteligências não estão ali atoladas de burcas e que poderiam trazer tanta contribuição para a nossa humanidade tão necessitada? Esses pioneiros sofrerão atrocidades inimagináveis, serão perseguidos, serão torturados, serão queimados, serão crucificados, serão decepados. Mas se nós retrocedermos no nosso raciocínio, no nosso pensamento, nós lembraremos que isso já aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. E o cristianismo está. 1/3 da humanidade ou já ouviu ou já conhece alguma coisa acerca do cristianismo. E mais cedo ou mais tarde ele permeará todo o planeta. Imaginem a nossa responsabilidade, porque nós sabemos porque sabemos, e muito será cobrado aquele que mais aprendeu. Futuramente nós poderemos inclusive ser incumbidos de missões que levarão esses conhecimentos verídicos, essas verdades, a esses povos que sofrem horrores. Como é que eu vou deixar de ajudar um país africano que está sofrendo com ébola, se amanhã eu posso reencarnar lá? Os principais países que compõem o Conselho de Segurança da ONU são os maiores produtores de armas do planeta. Qual seria o interesse desses países de ter uma pacificação completa do planeta? Eles vão vender armas para quem? Então eu não consigo ver, se alguém puder me ajudar, me ajude, solução para a humanidade fora da filosofia espírita, kardecista, cristã, principalmente com a lei das reencarnações. Então eu acho que tudo isso que está sendo colocado tem uma finalidade só, um denominador comum. Eu acho que um corrupto também é um carrasco. Aquele que desvia o dinheiro da saúde também é um carrasco. Aquele que desvia o dinheiro da merenda escolar também é um carrasco. Está matando mais gente do que esses carrascos infelizes do Estado Islâmico que nada sabem. Algumas previsões da ciência para 2050. Os computadores irão ultrapassar a inteligência humana. O mecanismo da desmaterialização dos corpos será utilizado na produção de bombas de incrível poder. Eu tiro isso de livros científicos. A cada ser humano, olha só, cada ser humano possuirá em si próprio capacidade ilimitada para a violência. E paradoxalmente, eles dizem que a maioria da humanidade será cristã. O que eles não sabem? Que nós estamos sob o governo de um Cristo planetário. Isso eles não sabem, mas nós sabemos. Há um livro de Ranieri, me parece que é Materialização Luminosa, mas tem um outro dele também. Está citado no meu livro. Ele cita uma reunião de materializações em que o médium se desmaterializou, ficou só a roupa sobre a cama. E quando o espírito se desmaterializou, inadvertidamente, não se sabe bem porquê,
uma portinhola que dava para a cabine onde estava o médium em transe se abriu e a luz do luar penetrou e jorrou sobre o leito onde ele estava. Somente metade do médium se rematerializou. As testemunhas foram chamadas, só tinha metade do corpo dele sobre o leito, entraram em prece profunda, com aquela apreensão, e felizmente conseguiram reconstituir logo o corpo do médium completamente. E se isso não tivesse sido possível, como é que isso seria esclarecido perante a justiça dos homens, o desaparecimento ou a desencarnação de alguém que só aparecia com a metade do corpo? Agora, isso não é milagre. Isso pode ser maravilhoso, mas não é miraculoso. Isso não é miraculoso. Lembra que eu fui bem claro aqui que a ciência só conhece o que acontece em 4% do universo. 96% nós não sabemos. E quanto aos outros universos? O que é física, o que é química, o que é biologia nos universos paralelos? Nós não sabemos o que está acontecendo nosso. Então isso é uma ciência que ultrapassa em muito. E eu me coloco sempre na figura, evidentemente guardando as imensas proporções, dos discípulos de Jesus. Eles não sabiam de nada, não entendiam nada do que ele fazia, mas se não fosse pelo testemunho dele, nós nem saberíamos que Jesus tinha existido. O que eu estou colocando nos meus livros, o que eu estou colocando nas minhas palestras, nas minhas conversas, são testemunhas. Que venham pessoas depois de mim muito mais preparadas, que deem prolongamento a esse meu trabalho, entendeu? Que esse trabalho é meu, é o trabalho de um grupo, é o trabalho de Frei Luiz, é de Luiz da Rocha Lima. Eu passei por determinadas situações que depois eu fico pensando, meu Deus, como está descrito no livro A Face Oculta na Medicina, o título, Médiuns no CTI. Uma casada com o primo da minha esposa, a morte, com 2 filhos pequenos, com um quadro de pericardite. Então acumulava-se grande quantidade de líquido em volta do coração e o coração não conseguia se expandir. E como parou 2 ou 3 vezes, e ela internada num dos melhores CTIs do país. Tudo que era possível dentro da ciência médica estava sendo colocado à disposição daquela enferma, e ela não se recuperava, e o líquido era extraído, colocava-se em placas de paia para o crescimento de algum tipo de germe, nada crescia, até o que era mais suspeito, o bacilo de Koch da tuberculose, que era a maior suspeição, nada aparecia. Então que pericardite é essa? E no desespero, eles sabiam que eu já fazia parte do Frei Luiz, levei um médico de efeitos físicos lá, ficamos ao lado em prece, além de ser um médico mecânico de automóveis, botei uma roupa branca nele, pedi autorização ao colega e levei ao leito. E aí, Gilberto, vamos entrar em prece aí, ver se você consegue perceber o que está acontecendo. 40 dias ela não recupera? Aí ficamos em prece. Paulo César, eu estou vendo uma tremenda e medonha entidade amarrada nesse leito, e estão partindo dela prolongamentos pegajosos, parecendo pinche, e que estão envolvendo os órgãos principais, principalmente coração. Esses medicamentos todos que eles estão dando aí não chegam lá, porque esses fluidos negativos estão interrompendo, bloqueando a chegada dos medicamentos até lá. Ele falava, nós estamos numa família, eu faço parte das famílias dos senhores, eu faço parte desse grupo, entendeu? Então eu estou sendo muito eloquente, muito coloquial. Ele utilizava a linguagem de um mecânico de automóveis, entendeu? Na sua descrição. E eu perguntei, Gilberto, o que nós vamos fazer? Vamos continuar em prece. Agora essa entidade que está aí, ela está embotada. A impressão que eu tenho é que ela está hipnotizada. Foi alguém que amarrou ela aí, foi alguém que aqui a colocou. Ficamos mais alguns minutos em prece. Daqui a pouco ele disse, olha, Frederic von Stein, que é o médico que mais se materializa na nossa reunião, chegou com um grupo de médicos de Frei Luiz, já estão cuidando dela, já removeram a entidade, deve ter sido levada para algum hospital da colônia de Frei Luiz, e agora estão instalando um equipamento que parece cristal ou vidro, com um líquido verde, parece esmeralda, e estão fazendo com que esse líquido circule pelo corpo dessa doente. E esse líquido está sendo recolhido do outro lado, está saindo escuro, está saindo negro. Mas à medida que ele está saindo, ele está clareando. Olha, agora está entrando verde e está saindo verde. Quer dizer, algum trabalho de purificação foi feito. E ele falava para mim, ele não falava tubo, ele falava mangueira. Ele é um mecânico de automóveis. Ele não falava válvula, ele falava torneira.
E eu estou tentando entender, mas com muito detalhe. Eu ficava estarrecido com a quantidade de detalhes. E aí, Gilberto, olha, a limpeza foi feita. Agora já se retiraram e deixaram um enfermeiro ao lado dela. Bom, e agora? Chama o marido dela e pediram que desse uma prova ao marido. Aí eu chamei o primo da minha esposa, ele chegou, Fernando, olha, não se impressiona com o que você vai ver, não. Depois a gente conversa. Aí ele pediu que o marido estendesse a mão, colocou a mão sobre a mão do marido da enferma e quando ele levantou tinha um coágulo de sangue que pegava praticamente toda a palma da mão dele, ainda quente. Ele disse, isso é mais uma prova de que a tua esposa foi atendida. Como é teu nome? Luiz. Daquele dia em diante, coincidência ou não, tudo que estava sendo feito sem resultado, passou a dar resultado. Em pouco tempo ela saiu da intensiva, foi para a semi-intensiva. Em pouco tempo saiu da semi-intensiva, foi para o quarto. Em pouco tempo saiu do quarto, foi para casa e nunca mais teve nada. E eu me lembro quando eu saí do boxe da moribunda, eu olhei e tinha uma senhora à minha frente com o marido à morte, em coma induzido. E ela viu o que se passou. E o olhar de ansiedade dela pedindo ajuda, o que eu podia fazer? Dei algumas palavras de conforto, de encorajamento. Agora, como que eu procurei os colegas? Olha, o que nós sabemos, o que nós achamos é o seguinte: ela tinha algum tipo de micro-organismo que se mostrou incompatível com os meios de cultura, por isso não cresciam quando nós fazíamos ali a semeadura, e que também eram resistentes a todos os antibióticos que estavam sendo utilizados, e devem ter sofrido alguma mutação que os tornou sensíveis a algum antibiótico que nós estávamos usando. Professor Jorge André, imagine a situação. Como é que eu vou chamar os colegas? Olha, colegas, por favor, venham até aqui. Olha, eu gostaria de lhes informar que todos esses medicamentos não estavam dando certo porque havia uma entidade espiritual obsessora atada nesse leito, bloqueando a ação dos seus medicamentos. E nós permanecemos aqui em prece, um grupo de médicos espirituais aqui veio, removeu a entidade obsessora, fez uma purificação espiritual no corpo dela, e isso permitiu que o seu tratamento desse finalmente resultado. O que vocês acham onde é que eu estaria agora? Então não é fácil, se dependesse, meu Deus do céu, como eu ansiaria pelo que você está pedindo. Vamos colocar uma máquina fotográfica de última geração e vamos fotografar tudo. Com que alegria que eu faria isso, com que alegria, mas eu não acredito que... E outra coisa, eu acho que nem assim eles acreditariam. Se vocês chegarem em casa hoje, digitem, isso faz parte de um capítulo do 3º livro, digitem O Galinha Tonta. O Galinha Tonta. Todo mundo pensa que é uma brincadeira. Deixa eu concluir. O Galinha Tonta. Cliquem lá na internet. Vai aparecer a história de um sertanejo de Minas Gerais que inexplicavelmente começou a falar fluentemente o inglês, o japonês e o alemão. Por isso ele recebeu o apelido dos seus colegas, que isso aconteceu quando ele era criança, de O Galinha Tonta, porque ninguém entendia o que ele falava, a não ser um padre alemão a quem a mãe da criança levou, porque estava preocupada com o que a criança estava acontecendo. E isso despertou o interesse de um grupo de repórteres de São Paulo que foram até lá. Entrevistaram o menino, o rapaz, já estava um rapaz, um sertanejo, né, paupérrimo, mal falava o português. Como é que um indivíduo desse começa a falar fluentemente o alemão, o japonês e o inglês? O grupo de repórteres de São Paulo viram que inglês eles falavam, porque eles falavam inglês, e levaram com eles uma alemã, professora de alemão, e 2 professores de japonês. Botaram o rapaz para conversar com a professora de alemão. Chamaram a professora, como é que é? Olha, ele fala melhor o alemão do que eu falo o português. Chamaram os 2 professores de japonês. Escuta aqui, e aí? Um aluno nosso, para falar o japonês, falar e escrever como ele fala e escreve, estaria estudando conosco há 6 anos. Bom,
chama o sertanejo aí. Senta aí, cara. Como é que tu aprendeu a falar essas línguas? Nesse fim de mundo? Olha, eu sempre fui de uma família muito pobre, passava fome. E uma empregada da casa ao lado me dava um prato de comida. Eu estava comendo o prato da comida que a empregada me deu, quando a dona da casa dela, a patroa dela, chegou e me viu. Deu um pontapé no prato de comida, me expulsou dali do quintal onde eu estava tentando comer alguma coisa. Eu saí correndo para casa, fui deitar e fiquei chorando. E adormeci. Desde esse dia, toda vez que eu adormeço, ao longo de 15 anos, 3 meninos vêm conversar comigo. Um alemão, um japonês e um americano. Foram eles que me ensinaram a falar esses idiomas. Muito bem. A reportagem foi feita como simplesmente um fato de curiosidade e acabou. Acabou. Ninguém mais deu bola para aquilo. Cara, o homem era um tremendo médium. Muito bem, vamos transferir esse raciocínio para o futuro que vem aí. Uma das exigências desses radicais islâmicos é impedir crianças, principalmente meninas, de estudar. Muito bem. E se essas crianças puderem estudar dormindo, o que eles vão fazer? Eles vão impedir elas de adormecer, principalmente os filhos deles? Então, quer dizer, mais uma vez eu vejo com muita clareza nesse horizonte que está se abrindo pela espiritualidade, pelo kardecismo cristão, a solução para todos os nossos problemas. Cara, não tem saída. Você vai poder, quanto nós poderíamos economizar de tempo se pudéssemos aprender dormindo? Foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele era um médium. Como é que ele pode falar, se mal fala português, o japonês, o alemão e o inglês fluentemente, a ponto de ensinar outras crianças, a ponto de escrever no quadro? Foi examinado por professores. Então você veja o mundo que nós estamos. Nós não podemos nos desviar. Eu não tenho mais condições de... Como é que eu vou recuar desse caminho? Depois de ver o que eu vi, depois de entrar dentro de uma cabine, com uma entidade materializada, levado por uma entidade materializada, e entrar dentro de uma cabine na escuridão completa, e essa entidade de um preto velho chamado Jeremias iluminar com a sua própria luminosidade do corpo o médium em transe, e eu verificar com esses olhos que a terra há de comer, um médium de efeitos físicos com as suas dimensões físicas reduzidas, e a entidade ao meu lado. Eu olhava para um e olhava para... Eu estava recém saído da faculdade de medicina, professor. Então você fica... Qual é o pensamento de um jovem diante de tantas aberrações? Cara, eu vou mudar o mundo. Eu vou modificar esse mundo. Foi o que aconteceu comigo. Mas de estalo me veio uma frase do Rocha Lima. Guarda isso, que é o final das 2 perguntas importantes que você me fez. Cuidado, doutor. O fenômeno não modifica ninguém. O que modifica é a reforma íntima. A senhora tem uma pergunta só. A senhora pediu, por favor. Boa tarde, doutor Frutuoso. É uma pergunta bem trivial, mas você comentou que tem uma orientação de não comer carne vermelha em dias de reuniões mediúnicas. Queria que você explicasse um pouquinho assim, quais são os malefícios da carne vermelha para participar da reunião mediúnica e malefícios, se é que tem, para a nossa vida cotidiana. Muito Deixar bem. de comer carne é uma solução? A única carne que eu ainda como, é a de peixe. Ainda como. Você tem algum animal de estimação em casa? Não, a pergunta que eu estou te fazendo é: eu tenho. O meu cãozinho é o dono da casa. Quando nós acordamos de manhã, o meu cão salta na minha cama, um poodlezinho, e coloca a cabecinha dele no meu pescoço e fica quietinho para não me acordar. Eu tenho pena de me mover e sair dali. Eu tenho que trabalhar, eu fico com pena. Então, quando você adquire esse amor por um animal de estimação, imagina se você conseguisse transmitir esse sentimento de amor a qualquer outro animal. Por exemplo, um boi, por exemplo, um jumento. Aonde foi que Jesus ficou quando ele nasceu? Numa estrebaria.
rodeado por animais. Então eu vou colocar a minha posição pessoal. Eu adquiri assim um carinho, um respeito por qualquer outro animal. Uma das coisas que eu mais me magoa, me entristece quando eu estou andando pela rua é ver um cãozinho mancando, é ver um cãozinho abandonado, faminto, vasculhando uma lata de lixo. Quando você transfere esse teu sentimento para um porco, para uma ave, para um boi, eu não consigo ingerir. Muito bem. Qual é a importância disso para uma reunião de materialização? Quando você participa de uma reunião de materialização, 70% do ectoplasma provém do médium de efeitos físicos. Os outros 30% da assistência e da natureza que rodeia o santuário. E também as citações sobre alguma forma de ectoplasma que proviria, entenda ectoplasma como algum tipo de fluido energético, das entidades espirituais presentes ao recinto. Muito bem. Se você está doando ectoplasma, você está doando energia, e naquele dia você comeu uma carne vermelha, você comeu um pedaço de um corpo de um animal que foi abatido. Quando o animal é abatido, ele sofre, mesmo que ele morra quase instantaneamente. Há uma impregnação dessa carne dos fluidos inalcançáveis pela nossa ciência, negativos pelo sofrimento do animal. Quando você ingere, tu leva para a reunião de materializações esses fluidos negativos do animal. Quando o teu ectoplasma está saindo de você, ele está saindo contaminado com esses fluidos negativos do sofrimento. Os fluidos todos se misturam, a entidade se materializa, e quando ela se desmaterializa, toda aquela mistura fluídica retorna para quem doou, mas ela não retorna seletivamente para cada um. O ectoplasma que eu doei se misturou com o da natureza, se misturou com o do médium, mas quando ele se desmaterializou, eles não separaram cada molécula do meu ectoplasma para voltar para mim. Ela volta mais ou menos num conjunto para reconstituir o meu corpo energético. Mas quando volta para o médium, que é altamente sensível com essas contaminações, o médium pode acordar com sérios distúrbios físicos, e eu já presenciei isso. E não foi por ingestão de carne não, foi de mau comportamento durante a reunião. Outra exigência, ele acorda com ele vomita sangue, ele vai correndo para o banheiro e evacua sangue. Eu vi isso acontecer como médico. E nós somos sérios, eu já vi reuniões serem interrompidas e os pacientes todos ficarem lá sendo atendidos pelas entidades incorporadas no médium, porque não houve condições da materialização. E isso as entidades nos advertem que é o que eles chamam de crime de lesa espírito. Crime de lesa espírito. Você está pensando que vai enganar quem? Outra exigência, você não pode ter relações sexuais nas 48 horas que antecedem a esses fenômenos. Sabe por quê? Porque quando você entra em orgasmo, grande parte do teu ectoplasma sai com aquele prazer do orgasmo. E quando você chega numa reunião dessa, em vez de doar, você absorve o ectoplasma para você. E falta ectoplasma para materialização e para atendimento ao enfermo. Os médios videntes, incluindo nesse do meu pai, por que meu pai diria alguma mentira para mim? Eles veem, quando nós estamos com mau comportamento mental ou mau preparo, a confecção de cúpulas com material semelhante a plástico, semelhante a cristal, semelhante ao vidro, que nos isolam da reunião. Nós ficamos isolados. Agora, essas cúpulas, elas são confeccionadas também com ectoplasma. Falta ectoplasma para o doente. O doente é prioridade máxima. A segunda principal finalidade desses fenômenos, um pouco mais abaixo do atendimento aos doentes graves, lampejos, informações do que será a medicina do futuro, em que os médicos serão médiuns. Nós teremos o nosso ADN absolutamente escrutinado e verificaremos qual é a composição genética de cada um que quer ser médico, para ver se ele pode ser utilizado, além de médico, também como médium. Isso será estudado, desenvolvido em escolas de medicina, em faculdades. Nós estudaremos isso é ciência. Isso não é milagre. Pode ser maravilhoso, mas não é miraculoso. Então, o que eu estou presenciando e colocando claramente nessas obras é isso, tentando alertar. O que eu alerto aqui? O que eu alerto aqui, né, nos espíritos decaídos materializados? Eu estou tentando, talvez, o que eu esteja colocando nesse texto, nesse livro, é uma chamada derradeira. Uma chamada derradeira a quem?
aos corruptos, aos corruptores, aos assassinos, aos terroristas, sejam eles políticos ou religiosos, aqueles que utilizam a sua inteligência, a sua eloquência para falar em nome de Jesus e desviar recursos para si próprio. Determinadas quantias que estão ajuntadas dessa forma, que são desviadas são impossíveis de serem gastas em uma encarnação. Aonde vai parar tanta ambição? Onde vai parar tanto desleixo? Imagine se esses terroristas soubessem o que os aguarda. O que os aguarda? Eles fariam o que estão fazendo? Então o problema é a ignorância. Enquanto esses esclarecimentos não fizerem parte da humanidade, essa situação não vai mudar. Teve uma jovem humanitária que foi presa pelo Estado Islâmico, americana. Ela estava indo lá ajudar famílias que tinham sido separadas pela guerra civil da Síria e foi isolada, prisioneira, em um prédio lá que foi bombardeado. Muito bem. O avião e a bomba que bombardeou e matou a menina que estava prisioneira foram fabricadas no país dela. O avião e a bomba. Então está formado um ciclo vicioso que fica muito difícil dentro das nossas condições filosóficas, políticas e científicas resolver. Quem é que vai resolver? O Cristo planetário. Nós não temos solução. Ele que vai mandar a solução, como mandou com a descoberta dos antibióticos, como mandou com a libertação do 3/4 do Império Britânico, manda um Gandhi que nem cristão era, portando uma bengala, um par de sandálias, uma túnica, pregando a verdade, a não violência, liberta 3/4 do Império Britânico. Esses são os mensageiros que trarão as soluções que nós tanto aguardamos. É aí que eu pago os meus pecados de vidas anteriores, porque só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. Quando tudo corre bem, quando tudo não corre. E eu, antes de qualquer intervenção cirúrgica, eu procuro sempre mentalizar esse quadro aí. Que Deus me ajude. E alguns assistentes que nem acreditam no cristianismo, quando eu não falo, me perguntam: não esqueceu de dizer nada, não?